Afinal, é pecado ter medo? Esse é um tema que eu já tive conversas e mais conversas com amigos, com aqueles que são próximos, e hoje eu quero trazer para você um pouquinho da minha visão sobre esse assunto. Vamos entrar na palavra, vamos entender um pouco mais como as coisas funcionam e eu espero que você possa ser edificado com esse vídeo. O que é o medo? A gente precisa entender que o medo ele é uma resposta a tudo aquilo que a gente não conhece, a tudo aquilo que é misterioso. Existem estudos e mais estudos falando sobre a construção do nosso cérebro, como o nosso cérebro funciona, e eu não quero entrar aqui no que está certo, no que está errado. O que eu quero te trazer é que durante milhares e milhares de anos, o ser humano, ele viveu nas condições aí mais adversas possíveis. Ele acordava de manhã sem saber se ia chegar no final do dia. Não que hoje, né, a gente tenha tanta certeza, mas o homem da caverna, principalmente, ele tinha uma estrutura muito diferente da estrutura que nós temos hoje, principalmente em relação a saber quais são os próximos passos, né? Por exemplo, se a gente abrir a geladeira hoje, nós sabemos que temos comida para hoje à noite, para amanhã de manhã, seja por quanto tempo aí as nossas reservas elas aguentem. Algo que não existia há alguns milênios atrás. Então o medo ele foi absorvido pelo nosso cérebro, na verdade ele foi desenvolvido pelo nosso cérebro como um comportamento natural. E quando a gente para pensar, quantas vezes o medo nos salva a vida, né? Nos salva de situações aí complicadas, situações perigosas, ou até mesmo se você é homem, você deve também ter aí algumas situações onde você passa do lado daquele caminhãozinho que tá com a rampa erguida e fala, meu Deus, se eu metesse o carro aí, isso aí se voando, né? Brincadeiras à parte, mas todos nós já pensamos e repensamos coisas do tipo. E a gente vê tanto meme aí na internet sobre o comportamento do homem. Mas o que eu quero te dizer é que o medo, na verdade, ele é um excelente aliado para que a gente consiga perpetuar a nossa espécie, continuar nos reproduzindo, continuar cuidando da nossa prole e principalmente evitar comportamentos e situações que poderiam nos tirar do jogo. Então o que a gente precisa entender por primeiro de tudo é que o medo ele é algo natural, instintivo e muitas vezes a gente não consegue nem controlar o sentir ou não sentir medo. Ok? Até aqui. Então fica aí o embasamento um pouquinho mais para a área da psicologia, da neurologia. Agora a gente precisa entender, tá bom, mas até que ponto é bom eu sentir esse medo? Até que ponto faz sentido eu ter esse medo, ter esse sentimento e continuar alimentando? E é aí que a gente vai entrar com aquilo que a gente chama como fé. Afinal de contas, o que é a fé? Em Hebreus 11, a gente vai ver uma excelente definição de fé, que é aquilo que a gente não vê, a certeza da existência de coisas que a gente não consegue provar, né? Tô aqui resumindo para você ali o comecinho de Hebreus 11. Mas fé é acreditar naquilo que a gente não vê, é acreditar naquilo que a gente muitas vezes não sente, é acreditar simplesmente tendo uma convicção de que aquilo existe. Ok? Temos a definição de fé por cima. E agora eu quero fazer com você um paralelo de algumas histórias bíblicas, para a gente entender que, de fato, o medo é algo natural. E eu separei algumas aqui que me vieram de pronto na cabeça, e a gente começa falando de Jacó. Jacó, quando ele estava no caminho para encontrar Esaú, a Bíblia ali em Gênesis vai narrar para a gente que ele sentiu um pouquinho de medo por aquele seu irmão no qual ele tinha roubado a bênção. Depois disso a gente vai ver Moisés. Quando Deus ordena que ele vá falar com o faraó, Moisés vai titubeando algumas vezes até aceitar o chamado. Inclusive, Deus tem que mandar Arão junto com ele para que, de fato, aí, esse mensageiro pudesse ir até lá. E olha a história desse homem, né? Tudo que ele criou, tudo que ele viveu. Depois disso, a gente tem Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, fugindo de Jezabel,
com medo, trancado não, né? Mas escondido numa caverna, desejando aí pela sua própria morte. Vamos ver também Jeremias, qual dentro do seu chamado ele fala para Deus que ele não se sentia preparado, Deus não é bem assim, veja bem, não sei se isso daí é para mim. E depois aí, finalizando um último exemplo, a gente vai ver Jonas, que Deus mandou ele para a esquerda, ele pegou o barco virado todo para a direita e tentou fugir aí daquilo que ele tinha que fazer. Ou seja, se a gente ficar falando e falando e falando, a gente vai ver um monte de personagem bíblico e até não bíblico, né? Mas muitas pessoas aí importantes que vivenciaram medos. Como é que essas pessoas conseguiram superar esses medos e dar continuidade aí na vida? E aí que entra a importância da fé, aquela fé, coisas que a gente acredita e muitas vezes não vê, a convicção. Essa fé é o que vai nos levar à conexão com Deus, conexão com o nosso Criador. E a partir dessa fé é que de Deus nós vamos ter sentido, clareza, direção de qual caminho que a gente tem que seguir. Não é mesmo? Quantos de nós pedimos aí para Deus sentido, Deus me dá uma direção, me dá um caminho. E a partir dessa fé, desse crer, dessa conexão de estar próximo a Deus, a gente consegue fazer aquilo que Jesus nos ensina, que é a transferência do fardo. Então depositem sobre mim os seus fardos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então a gente vai ver aí a própria ministração de Jesus aos nossos corações. A partir da fé e somente a partir dela, a gente consegue ter clareza e convicção daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a partir daí, tendo essa segurança pelo chamado de Deus, a gente consegue fazer essa transferência desse fardo, desse medo, dessa ansiedade, seja o que for que a gente esteja vivendo naquele momento. Mas olha a importância da fé. E, de uma maneira bem simples, eu queria finalizar de uma maneira bem tranquila e muito direta. Todo chamado, seja ele qual for, ele vai vir acompanhado de um não temas, sou contigo. Inclusive, eu até dei uma pesquisada antes de começar esse vídeo, nós temos na Bíblia 366 situações não temas. Nós temos um não tema para cada dia, inclusive no ano bissexto. A gente precisa entender que quando Deus nos chama, seja Moisés para tirar o povo do Egito, seja Jeremias para profetizar, seja Jacó simplesmente para continuar na estrada e a terra prometida, a gente precisa crer, precisa ter essa fé depositada no Senhor do nosso não temas. Qual é o não temas que você busca? Qual é o não temas que você precisa? E é aí que a gente precisa entender para finalizar tudo aqui. Deus nos comissiona difíceis missões e todas elas virão com não temas. Se você não tem clareza do não temas, será que essa é realmente uma missão de Deus? Ou será que esse é um simples desejo do seu coração? Nós temos desejos bons e temos desejos maus. Eu não quero entrar nesse pormenor aí. Mas a questão é, o comissionamento de Deus, ele sempre vai vir acompanhado de um não temas. Como é que a gente faz para saber se isso vem de Deus ou não vem? A partir de relacionamento. E aí a gente fala disso em todos os vídeos. Relacionamento é oração, leitura e jejum. É uma forma simples, talvez não tão fácil, mas simples. E essa é a parte mais difícil, meus irmãos. Ouvir a voz de Deus, estar disposto a viver o dia a dia buscando, estar disposto a muitas vezes abrir mão daquilo que eu queria que fosse, de fato, o meu chamado, o meu comissionamento, aquilo que eu olho, que os meus olhos desejam, aquilo que agrada a minha visão. Muitas vezes ter que abrir mão disso, porque talvez não tenha sido esse o chamado de Deus para a minha vida. Que eu quero encerrar esse vídeo falando para você. Se você ainda não sabe, aqui Deus te comissionou, entrega o seu caminho a Ele. E tenha certeza de que se Ele te chamou para alguma coisa, Ele vai estar do seu lado.
E talvez você não tenha tudo aquilo que você deseja, mas não tenha dúvida que você vai ter tudo aquilo que você precisa. E além disso, você vai encontrar plenitude, felicidade e uma realização incondicional, fazendo aquilo que Deus te ordenou. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa aí tocar seu coração e não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com aquelas pessoas que você ama. Um grande abraço e uma excelente semana.